Flamengo era campeão, 2-2. Ailton pega a bola pela ponta direita, entorta o zagueiro, chuta, a bola entra. O gol foi de quem, Sérgio Trigo? Gol foi de Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho. O homem que devia ter uma estátua nas Laranjeiras, por conta da conquista do campeonato de 95. 17 anos daquele lance memorável do maior Fla-Flu de todos os tempos. Quando você pensa em Fla-Flu, você lembra de 95, você lembra da vitória do Fluminense, catártica, né, Savioli? Cara, eu tenho uma história terrível desse jogo. Conta uma aí pra coisa gente. que eu tenho vergonha de contar. Eu já assisti a jogos do Fluminense desde, né, enfim, um tempo antes, né, um tempo anterior a essa Desde a partida. década de 50. É, mais ou menos isso aí. Então, naquele jogo, o que aconteceu? Em 92 e 93, eu estive no Maracanã nos jogos decisivos contra o Vasco. Em ambos, o Vasco foi campeão. 93 e 94. 93 e 94, perdão. Então, Sérgio Wikipédia, Trigo. Wikipédia. Então, o que aconteceu? 93 e 94, o Fluminense já tinha perdido a final do estadual em 91 para o Flamengo. Diga-se de passagem, desde que eu comecei o Maracanã, foi a única final em que eu não estive em nenhum dos jogos. E em 93 e 94, eu estive nos dois jogos decisivos contra o Vasco, acompanhei, acho que teve melhor de 3, enfim, eu ia a todos os jogos. Né? E quando o Lira, o jogo já estava 2-2, quando o Lira foi expulso, né, eu caí na asneira de sair do Maracanã. Saí do Maracanã. Tricolor que sai antes do jogo. Foi a única vez, a primeira, única e última vez que eu fiz isso na minha vida, né? Porque valeu. O que aconteceu? Quando eu estava do lado de fora, começou aquela gritaria, gol do Fluminense, nós voltamos correndo para dentro do Maracanã. Ou seja, quando eu consegui entrar na arquibancada de novo, que eu consegui visualizar o campo, o Lima derrubou o Sávio e foi expulso. Olha o drama, nós estávamos com -1, agora ficamos com -2. Terminamos o jogo com 8 em campo. Quando o Lira foi expulso, o Fluminense já jogava com 10, o Flamengo também com 10. Foi épico aquele momento. Exatamente. O Sorley e o Mazinho tinham sido expulsos no segundo gol do Flamengo. Mas aí o Romário cobrou a falta e aconteceu o quê? Na mão do Ellerson, acabou o jogo, nós fomos campeões. Essa é a lembrança triste. Né? Triste porque eu saí do Maracanã antes e feliz, é claro, porque nós conquistamos aquele título maravilhoso. E alguns comentários aqui foram reveladores, né? O Vieira falando que foi o maior Fla-Flu de todos os tempos. Há controvérsias, foi um grande Fla-Flu, mas eu que não sou tão antigo assim, eu vi os Fla-Flus de 83 e 84, que Assis. os Fla-Flus. O de 83, então, é um negócio espetacular pelo inesperado, né? É talvez mais inesperado até que o de 95. Rodrigo, sabe o que eu acredito? Que não existe o maior Fla-Flu de todos os tempos. Sim, certamente. Você tem, era isso que eu ia dizer, na verdade. E se você ouvir tricolores de gerações diferentes, talvez indiquem outros, o de 69, o de 73. Você tem uma série de Fla-Flus memoráveis, né? Eu tenho os de 83 e 84 como indescritíveis, e o de 95, aí sim, pela circunstância do jogo, né? Porque àquela altura, quando o Lira é expulso, realmente eu também considerei o jogo acabado. O Fluminense com 9 em campo, né, contra o time do Flamengo, que era superior, o momento do Flamengo era superior, o Maracanã todo, naquele momento, vibrava com a conquista que se desenhava para o Flamengo. Gritava é campeão já. E você imaginar que o Ailton vai pegar a bola, vai dar 2 dribles daqueles lá pela direita, fazer a jogada que fez, né, um pouco... Eu acho que ele tinha aprendido com o Fabinho, que minutos antes tinha feito a mesma coisa no gol do Flamengo, tão improvável quanto. Acontecem coisas que não tem explicação. Mas você sabe que eu defendo, a gente está vendo aí projetos agora da estátua tricolor. Eu sou um defensor do Renato Gaúcho, tá? Vocês podem dizer que eu sou maluco, idiota, enfim, tem gente que não gosta. Eu acho que o Renato teve muito próximo de entrar de vez para a galeria de heróis tricolores na Libertadores de 2008. Ele tem uma personalidade complicada, é um cara fanfarrão, falastrão, as pessoas não gostam muito disso. Mas o trabalho que ele fez com o Fluminense em 2008 eu considero muito bom. Já ouvi algumas pessoas dizendo que o Fluminense perdeu por conta dele. Não considero assim. Acho que ele, como treinador, vinha fazendo um bom trabalho. Fez com o Vasco, teve muito próximo de levar um time do Vasco muito ruim a uma conquista de título, mas isso aí é outra história. Mas como jogador, a conquista daquele estadual de 95, o Fluminense era totalmente desacreditado.
iniciou o campeonato com um time totalmente desacreditado, ele com o nome dele, com a figura pública dele, começou a elevar o nome do Fluminense, dizer o Fluminense vai ganhar, o Fluminense vai ganhar, o Fluminense vai ganhar. Aquilo foi gerando uma força, o elenco girava em torno dele. Ele teve uma importância fantástica e ali é um título que marcou. Ao mesmo tempo que depois o Fluminense viveu um período de trevas, né, não custa lembrar que a gente vinha 10 anos sem um título ali. Então, para mim, é um título muito emblemático. O Renato ali foi fundamental, foi muito importante. Não, além disso, né, de termos ficado 10 anos sem títulos, nós perdemos 3 finais seguidas, que era uma coisa totalmente inconcebível em se tratando de Fluminense. Na verdade não foram 3 seguidas, né? 92 não teve final, o Vasco levou os 2 Isso, turnos. 91, 93, 91 a gente perdeu lá para o Léo Feldman em Companhia Limitada, né? Que foi o Fluminense foi operado naquela decisão. E 94 era um quadrangular decisivo, né? Que foi o quadrangular do Fluminense 7-up, o 7-1 no Botafogo. Famoso 7-1. E aquele jogo decisivo contra o Vasco, ele tinha uma peculiaridade. Quem ganhasse era campeão, se empatasse o campeão era o Flamengo. É verdade, é Então, verdade. quando o Vasco fez 1-0, eu falei, bom, que faça 2, 3, né? Porque, porra, deixar com o Flamengo, não. Então, vamos embora. Isso que você falou do Renato Gaúcho, que o Renato Gaúcho está sempre entre o papel de ídolo, herói e vilão. Só que basta o Fluminense começar a ir mal nos jogos. Savioli, pensa bem, você está na arquibancada, o Fluminense começa a perder, o Abel está no comando técnico, querem tirar o Abel. Qual é o primeiro nome que você acha que o torcedor na arquibancada vai pedir como técnico do Fluminense? Carlos Alberto Parreira. Mas você está falando de ex-profissionais em atividade, né? Carlos Alberto Parreira é um ex-profissional que teve seus momentos. Mas o Renato até hoje, assim, acho que hoje a torcida não pediria mais o Renato, que ele saiu um pouco da mídia. O Renato está um pouco afastado, né? Ele tem esses momentos que ele some, desaparece. Ele gosta da praia e treinar fora do Rio de Janeiro para ele é um problema. Então, ele teve essas experiências aí, se arrependeu e parece que está na praia de novo cuidando da filha dele. Faz muito bem ele. Rejeitou posar para Playboy, a menina? Rejeitou não, né? O pai dela rejeitou. Já pensou a Não filha dá, do Renato Gaúcho? Eu entendo, Renatão, eu entendo. Imagina a filha do Renato Gaúcho pousando para Playboy, ia ser todos os pecados do Renato Gaúcho iam ser. Aliás, frequentamos o mesmo lugar na praia. Eu, Renato e a filha seu dele. Amigo, né, Savioli? Não é meu amigo, não, nunca. Eu não tenho coragem de chegar para pedir, nem para pedir autógrafo. Eu acho, sei lá, tudo bem, cada um, algumas pessoas, né? Deixa passar, eu ia falar bobagem aqui. Ia se comprometer. Ia me comprometer seriamente. Bom, fica na sua imaginação qualquer coisa, qualquer besteira que Savioli, porventura, viesse a falar. Mudando de assunto agora... Deixa eu fazer só um adendo. Lá vem. É importante isso, porque eu falei no Parreira, nós estamos para disponibilizar lá no tricolor.com... Jabá. Mais um jabazinho, né? A palestra do Carlos Alberto Parreira... Falou... Eu vi a palestra do Parreira. Eu vi. Você viu, você estava lá. Eu estava lá. Mas sinceramente, estupenda, para mim, estupenda. Para mim, ele repetiu muita coisa que todo mundo já sabia, ele se mostrou desatualizado, apresentando uma palestra, provavelmente pela 10ª vez, a mesma palestra que ele deve apresentar em todo o Futicom. O Marcelo Vieira ele está apresentando uma versão totalmente controversa aqui. É mais uma razão, obviamente, né, para o internauta entrar lá no otricolor.com. Otricolor.com, HTTP, aquele negócio todo, www.otricolor.com ou otricolor.com.br. Nós vamos disponibilizar essa palestra que eu particularmente, eu não vi outras palestras. A Júlia filmou, né? A Júlia filmou. Foi a Júlia Cavalcante. Então, eu achei realmente espetacular. E queria elogiar também publicamente, aqui no Fluminense, etc., a iniciativa do vice-presidente de Planejamento Estratégico do Fluminense, Ademar Arraes, que foi quem idealizou, né, e organizou o primeiro ciclo do Planejamento Estratégico Fluminense 2022. Foi o primeiro clube do mundo a realizar um seminário sobre planejamento estratégico para discutir seu futuro, para discutir sua visão de futuro, discutir sua missão, quais são seus objetivos, ouvindo pessoas do mercado. Nós tivemos o Augusto Salles, da KPMG, o próprio Parreira, né, o ministro Márcio Fortes, né, tivemos o Ney Franco falando sobre categorias de base.
pessoas da administração, da gestão do Fluminense, o próprio presidente Peter Simpson, o diretor executivo Jackson Vasconcelos também fez um pronunciamento que me surpreendeu muito, não é, porque é uma figura um tanto assim quanto obscura, não é, cheio de mitos em torno dele, e a gente ter a oportunidade de assisti-lo falando é uma coisa realmente muito, muito boa. E deixar aqui o depoimento, né, exortando a direção do Fluminense a que não perca o legado desse seminário que foi realizado, porque o material é espetacular. Inclusive, houve um workshop, né, com os participantes, né, com a audiência, entre sócios, torcedores. O Fred joga domingo? E gestores. O Fred joga domingo? Não sei. Então, falar de planejamento do futebol também e tal. Esse planejamento aí é legal, mas... por falar em planejamento do futebol... Transformar esse troço em ação mais efetiva, no hoje, no agora. Por falar em planejamento do futebol, né, o primeiro grande passo de profissionalismo do Fluminense foi no futebol, né, e a gente, é claro, espera que isso seja estendido a todas as áreas do clube. Né, com profissionais de mercado, profissionais de qualidade bem remunerados, porque isso é muito importante. Isso aí é o futuro do clube, né, em todas as esferas. Eu considero muito importante também, mas o que o Sérgio Trigo colocou é interessante do meu ponto de vista. Eu estive lá só num dia, nos outros dias eu tive compromisso, mas eu acompanhei. E, sinceramente, eu acho importante, acho a iniciativa louvável, foi bem organizado, trouxeram pessoas que eram importantes. Só que, qual é o legado disso? A pergunta do Sérgio é muito boa. Eu realmente acredito que não se construiu. O próprio Parreira tem uma frase na fala do Parreira, já adiantando um pouquinho aqui, que ele diz, isso aqui é para fazer um brainstorm coletivo, eu não tenho resposta para nada. O Fluminense precisa de mais sócios, ok, eu sei. O Fluminense precisa ter um estádio próprio. Quem não sabe que o Fluminense não precisa ter um estádio próprio? Bom, tem muita gente que acha que não. O Fluminense precisa resolver a questão da sua dívida. O Peter sabe. Era muito engraçado você ver a espontaneidade do Peter, porque o Peter ele é um cara que, quem conhece, ele não consegue manter uma postura serena e séria acompanhando a palavra. Ele manifesta aquilo que ele pensa. E muitas das vezes você via a expressão do Peter, ele rindo, ele balançando a cabeça, ele concordando, ele discordando, e muitas das vezes é aquilo, poxa, mas isso a gente já sabe, a gente quer a resposta. E eu acho, pelo menos, claro, no meu ponto de vista, que não foi dada essa resposta nesse seminário. E eu acho o seguinte, eu interrompi o Savioli aqui de forma mal educada, inclusive, mas porque assim, foi propositadamente mal educada. Mas eu trabalho com planejamento, gosto disso, acho que isso é fundamental. Mas eu acho que a gente não pode se perder discutindo planejamento sem esquecer que um clube de futebol, não adianta a gente ficar traçando aqui cenários de 10, 20, 30 anos, esquecendo o que está acontecendo hoje. Um clube se constrói diariamente, todo dia. Né? A grandeza de um clube ela se constrói todo dia. Um clube vive de resultado, um clube vive de vitória. Está escrito lá na porta, Fluminense Futebol Clube. Então, o que acontece no futebol do Fluminense é muito importante. Então, essas discussões, tem papos aí, eu vou fazer 40 anos mês que vem, tem papos aí que eu escuto há 20 anos. Será que o Fluminense só descobriu agora que o Fluminense precisa pensar no futuro? Será que o Fluminense só descobriu agora que precisa de um estádio, reduzir a dependência, etc, etc, etc? A gente sabe disso há muito tempo. Então, assim, eu acho que... Torcedor, exato, foram coisas que o torcedor comum fala. O torcedor comum sabe disso. Todo mundo sabe disso. Então, eu acho que isso é um assunto para ser tratado internamente com ações. O clube tem que agir. Ficar discutindo, fazer seminário, ok, é importante, beleza, até a página 14. A partir daí, tem que começar a transformar isso em ação, transformar isso em coisa efetiva, transformar isso no agora, no hoje, o que eu vou fazer amanhã. Você precisa ter um cenário de curto prazo, você precisa ter um cenário de médio prazo. Sabe? Não adianta ficar se perdendo nessa discussão eterna, porque senão a gente vai passar mais 10 anos discutindo isso tudo. Em 2022, a gente vai estar discutindo se o Fluminense vai ter um estádio, um centro de treinamento, blá, blá, blá. Só lembrando, desculpa, para concluir, a pedra fundamental de Xerém é lançada em 1982, 83. É na gestão Silvio Kelly dos Santos. Então, assim, esses assuntos são discutidos há muito, muito tempo. E Trigo, é justamente essa situação. A gente fala, uma das coisas que foram colocadas que eu considero importante o Fluminense precisa plantar suas raízes para não ser dependente da Unimed.
Olha só, isso aqui, você que assiste o Fluminense Debate já há 1 ano e meio, 2 anos, nós passamos, mudaram os personagens, eu já saí da mesa, eu voltei à mesa, o Savioli esteve presente durante muitos programas também, e isso é tema recorrente do nosso programa já há 2 anos. Então, qualquer conversa de canto de arquibancada. Eu acho o seguinte, você tem 2 aspectos dentro de uma gestão. Um é a visão de longo prazo, que é o planejamento. A outra é a ação concreta no dia a dia. Inclusive, você trabalha com planejamento estratégico, você sabe que você planeja que no dia seguinte, quando você vai encarar a realidade acaba obrigando você a sair do planejamento. Né? E ainda então, tem um problema, tem que ter o Savioli. dia a dia. O clube tem mandato. O Peter tem mandato no clube. Então, tem que ter muito cuidado quando você traça um planejamento numa entidade em que os seus dirigentes têm mandato. Porque as coisas mudam. Se o Celso Barros decidir Falar entrar nisso, na eu tenho um agora, depoimento muito interessante, que eu falei do Jackson Vasconcelos. eu vou ter que te cortar para você dar esse depoimento assim que terminar o bloco, porque a gente já está estourado há uns 5 minutos. Tá, ó, Assim que terminar o bloco é fora do ar, né? Você quer que ele dê o depoimento fora do ar. Assim que terminar o bloco, você fala. Assim que terminar o bloco e retornar ao terceiro bloco, o Sérgio Trigo sempre fica louco para confundir o mediador, mas fazer o quê? É o meu papel, eu podia estar fazendo qualquer coisa, estou aqui apresentando o Fluminense em Debate, aturando esse cara do meu lado. Eu volto daqui a pouco para o terceiro bloco do Fluminense em Debate. Fluminense, etc., Tricolor